Então vamos lá, eu vou deixar o alinhamento dele aqui, ó, dessa forma mesmo, do painel, né, à esquerda e da imagem centralizada, porque aí eu posso colocar o tamanho que for, que ela sempre vai manter aquele mesmo tamanho, beleza? Ele vai ficar fixo daquela forma ali. Legal, agora vamos fazer o seguinte, se você analisar aqui, nós teremos um pequeno problema. Se eu colocar, por exemplo, para verificar no Android 4, ok, 4 polegadas deu quase certo ali, 5 polegadas já é maior a tela, então ele já jogou ela um pouquinho mais para o lado, né? Por quê? Porque como a tela é maior, eu coloquei uma distância aqui de 50, ó. Então, não importa, se a tela for um pouco maior, ele sempre vai estar 50 e a minha imagem vai estar redimensionando no fundo. Olha o que acontece se eu rodar a tela, ó, ele já fica fora daquela posição. Por quê? Porque aí ele aumentou um pouco mais a tela ainda, centralizando essas informações que tinha aqui. Então ela acaba ficando antes, beleza? Como eu não quero que isso aconteça, o que eu posso fazer? Aqui não tem como eu colocar com base nesta parte branca, né? Da forma que eu estruturei, não tem. Porque da forma que eu estruturei, esta área branca aqui, ó, não é um elemento, ela faz parte da imagem. Então, só se eu estivesse começando com ela aqui, ó, à esquerda. Então, uma das técnicas que nós podemos utilizar agora é centralizar os componentes que vão existir aqui. Por que eu não fiz ainda? Porque nós temos que colocar um outro, que é o Edit, que é o elemento na qual eu entrarei com informações, com texto, né? Estou arrastando ele para cá para ele vir como filho deste objeto aqui. Então, nós temos o objeto que é o L usuário, ó, e agora eu tenho um Edit aqui dentro dele, ok? Esse edit que eu tenho dentro dele, inclusive, eu vou colocar como filho do img usu. Pronto, ele vai ficar aqui, ó, dentro dele para que ele possa andar, né, junto com esse componente. E vamos ajustar o nome também. O nome dele vai ser edt. Todo o edit eu vou chamar de edt, ok? Você pode chamar de txt, do que você quiser, mas eu sempre coloco aqui edt e o nome dele. Então esse vai ser edt usuário, maravilha. Esse edt usuário, ele pode ter um tamanho, vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar ele mais ou menos desse tamanho. A largura dele está com 177, tá, vamos arredondar, 170. Também não preciso de um tamanho maior que esse para inserir o campo do usuário. Qual vai ser a posição dele? Esta posição deste elemento será o seguinte, ele vai ficar centralizado com base na minha imagem do usuário. Então, eu posso vir aqui no Align e utilizar o Center. Ó, beleza, ele sempre ficará no meio, ok? A mesma coisa eu poderia fazer com este elemento aqui, ó, que é o meu painel. Só que se eu deixo o Center e Center, ó, vamos analisar. Um sobrepõe o outro, porque eles ficam no meio, né, exatamente aqui. Então, um vai sobrepor sempre o outro elemento, sempre o outro objeto aqui dentro do painel. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu desfazer essa posição central dele. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, não desfez. Vamos colocar aqui Left novamente. Aqui, ó, Left. Talvez você até esteja estranhando, mas ele não está muito bem centralizado, né? Ele só não está porque ele tem margem, beleza? Então, ele pegou o centro, mas ele descontou, né, esses 50 pixels existentes aqui dentro do objeto. Então, por isso que ele não alinhou ele em 100%, beleza? Então, tem essa leve diferença ali, né, com base nisso. Como esse está centralizado, olha que eu não tenho problema quanto a ele. Então, se eu colocar, por exemplo, no Android 4, ele vai continuar aqui no meio. Se não me engano, deixa eu ver se ele tem margem. Parece que ele está com margem aqui também, porque ele não está muito bem centralizado. Ele está zerado. Ok. Agora ele está dentro da minha label usuário, dentro do meu img usu. Edt usuário. Altura 32 e tamanho está com 170. Provavelmente é porque eu tenho esse elemento aqui com espaçamento, então ele está retirando, né, a margem que eu inseri neste objeto. Por isso que ele não está ocupando da forma correta aqui como ele deveria ocupar. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar então esta label, se eu tirar a margem dele, ó, vamos até fazer um teste, vou zerar. Percebam que ele vai andar com a outra também. Ó. Então zerei, ó, olha como que ele já centralizou. Então faz diferença ali no objeto esse espaço que esse elemento estava ocupando aqui. O que eu posso fazer é posicionar ele com base no meu edt, fazer com que os dois elementos trabalhem juntos aqui. Isso é possível, nós vamos fazer essa associação na próxima aula.